Olha só, agora notícias dos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos vota hoje o mega pacote tributário e orçamentário proposto pelo presidente Donald Trump, aprovado ontem pelo Senado. Quem tem todos os detalhes a respeito disso é o Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, que vai nos trazer exatamente qual é a expectativa para essa votação. Hein, Eliseu? Seja bem-vindo ao 3 em 1, meu amigo. Boa tarde. Oi, Nelson. Muito boa tarde para você, para os nossos amigos debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente segue acompanhando todo o desenrolar desse projeto, esse mega projeto, é assim que está sendo chamado, One Big Beautiful Bill, esse projeto de lei de Donald Trump que pode mudar o cenário americano interno, viu? E deve adicionar ao déficit público algo em torno de $1 trilhão. A dívida pública americana, que já é alta, deve chegar aí a pelo menos pouco mais de $3 trilhões nos próximos 10 anos. Essa votação é um pedido direto do presidente Donald Trump, foi aprovado ontem, apertado lá no Senado, foi hoje para a Câmara e daí, se aprovado na Câmara, amanhã já vai direto para a sanção presidencial. Esse é o plano de Donald Trump, mas a gente não sabe se é isso que vai acontecer. Porque eu estava aqui agora conversando com os nossos colegas jornalistas lá na capital, lá em Washington. Temos, os nossos produtores lá dentro do Pentágono, do Capitólio, da Casa Branca, e de lá vem a informação de que a Câmara dos Deputados está paralisada, pelo menos 30 minutos, com uma votação processual aberta há mais de 1 hora atrás. Para a gente ter uma noção, no momento, há uma emenda à regra proposta pela deputada republicana Virginia Foxx, que registra 211 votos favoráveis de republicanos contra 212 votos contrários. Tem republicano envolvido aí, com outros 9 membros do partido não votando. É uma emenda à regra, que estava prevista ali para durar algo em torno de 5 minutos no máximo para votação, já passou ali de 1 hora, porque ela era para acontecer 1 hora atrás, tem mais de 30 minutos que está paralisada lá nela, então tem 1h30 nisso. Esse impasse ocorre enquanto vários membros da ala mais radical do Partido Republicano estão demonstrando insatisfação com a versão que foi aprovada ontem pelo Senado, desse amplo projeto de políticas domésticas do presidente Donald Trump. E, aliás, o presidente da Câmara, o Mike Johnson, foi visto agora há pouco deixando o plenário e voltando para o seu gabinete, estava falando no telefone e evitou responder as perguntas dos nossos colegas jornalistas por lá. Agora, ainda falando de Washington, não posso te devolver, Nelson, sem antes trazer uma informação de agora. É breaking news na Jovem Pan, é informação de momento. Agora há pouco terminou uma entrevista coletiva que estava acontecendo no Pentágono, também na capital, em Washington, D.C. Nós acompanhamos essa coletiva e o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, afirmou que os ataques realizados em junho atrasaram o programa nuclear do Irã em mais de 1 ano. Portanto, aquela fala do presidente Donald Trump com relação ao sucesso dos ataques que foram feitos pelos militares americanos às usinas nucleares no Irã, de fato se confirma agora. Segundo o porta-voz do Pentágono, estamos estimando algo mais próximo de 2 anos, disse o Parnell. Ele disse ainda que os Estados Unidos destruíram os componentes que eles precisariam, o Irã, para construir uma bomba. E afirmou ainda que acredita que a capacidade nuclear do Irã foi severamente degradada, foi severamente destruída. Então temos 2 informações acontecendo agora, de momento. A primeira, o One Big Beautiful Bill, esse mega projeto de lei que segue em votação na Câmara, está parado, não tem novidade com relação a isso. Se porventura não for aprovada hoje, deve continuar amanhã, e aí atrasa os planos de Donald Trump, que queria já anunciar na sexta-feira, agora 4 de julho, feriado da independência americana, e agora veio o Pentágono, através dessa coletiva de imprensa, Nelson, confirmar que as usinas nucleares do Irã foram destruídas com sucesso pelos militares americanos. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos, com todas as informações envolvendo Donald Trump, o Pentágono. Valeu, Eliseu. A gente se encontra aqui na programação. Eliseu sempre em cima do lance, você viu? Informação saiu no Pentágono, ele já traz para a nossa audiência. Vamos do fim para o começo aqui, muito rapidamente. Piperno, como é que você vê essa manifestação do porta-voz do Pentágono, falando que atrasou em aproximadamente 1 ano o programa nuclear iraniano? Porque lá atrás, na primeira manifestação do Donald Trump, segundo ele,
os Estados Unidos haviam obliterado o sistema nuclear iraniano, ou seja, teria acabado por completo, teria praticamente extinto o programa nuclear. Agora o negócio é de que houve danos severos. Já é uma vitória para os Estados Unidos ou essa mudança no discurso dá algum outro ponto de vista em relação ao sucesso ou não da ação americana, hein, senhor Fábio Piperno? Quero muito te ouvir, hein? Porta-voz não tem vida fácil, né? Então, ele é obrigado a diplomaticamente encontrar as palavras corretas para dizer, olha, o presidente mentiu, ou, olha, o presidente estava empolgado. Se ele está dizendo que foi severamente avariado a ponto de ter atrasado de 1 a 2 anos, quem sabe quase 2, então está contradizendo exatamente essa menção que você citou aí, né? O que foi dito lá atrás, ou seja, quando o presidente lá atrás falou que foi obliterado e tal, né? Eu acho que no mínimo, para ser gentil, ele exagerou um pouquinho. É evidente que o programa vai ter algum atraso, até porque Israel também matou muitos cientistas, muitos dos responsáveis por esse programa. Isso significa que foi neutralizado uma parte do capital intelectual que dava respaldo a esse programa. Agora, dizer que o programa acabou ou que foi severamente danificado e tal, digamos, um excesso de otimismo. E aí, Alan Gani, é uma vitória ou não dos Estados Unidos nessa vitória de nessa pirro, questão? Né? É uma vitória de pirro, né? Eu concordo com o Piperno pelo seguinte, foi atrasado o programa, mas não foi completamente danificado. Eu acompanho bastante a mídia independente internacional e aí alguns portais, alguns veículos começaram a dizer que o Irã tirou todo o material radioativo antes. Eles falam, puxa, será que isso é verdade? Nas fotos de alguns caminhões saindo ali, né? Será que é verdade? Será que não é? Mídia independente, mas de fato era verdade. Como é que você sabe que é verdade? Depois o Financial Times, que é uma mídia bem simpática pró-administração, dizendo que houve de fato essa confirmação, a retirada antes. Depois você começa a analisar o discurso do próprio governo norte-americano, num primeiro momento totalmente destruído. Depois, uma grande destruição. Depois, destruído com uma sobrevida de 1 ano, né? Então aí você percebe que não foi completamente destruído. Também não houve a queda do regime, que era uma questão fundamental para Israel, para o governo, né, de Israel, do Benjamin Netanyahu. Então não foi essa vitória que o Trump está cantando aí aos 4 cantos, aos 4 ventos. E você, como é que enxerga, hein, o senhor Gustavo Segre? Eu vi esse vídeo com os caminhões saindo de uma gruta, indicando que Irã tinha tirado o urânio. Eu não conheço muito de energia nuclear, nunca participei da formação de nenhuma bomba nuclear, mas me custa crer que você pega urânio e leva num caminhão para outro lugar. Me parece que tem alguma coisa aí nesses vídeos um pouco estranha. Quando você faz uma pizza, e vou tomar um exemplo ridículo, e já vou avisando a audiência, o exemplo é ridículo, mas é prático. Você tem 2 compostos para você fazer uma pizza, um forno e um pizzaiolo. O resto é insumo. Mas se você não tem um forno, mesmo tendo um pizzaiolo, não dá para fazer uma pizza. Pode ser no forno da casa, mas não em maneira industrial. Se você tem um forno e não tem um pizzaiolo, pode colocar a qualquer pessoa fazendo uma pizza, mas o resultado não vai ser o mesmo. O que fez os Estados Unidos? Destruiu o forno. Israel atacou o pizzaiolo. Então, se você tem um forno, mesmo que atrapalhando por 1 ano, mas não tem um pizzaiolo para fazer a pizza, não vai conseguir fazer, no caso, a bomba nuclear, se você tem a estrutura e não tem um cientista. Precisa das 2 coisas. Israel, como muito bem indicou Piperno, atacou os cientistas. Estados Unidos atacou o forno, a estrutura nuclear. Pode sim demorar 1 ano? Tá, quando a gente está pensando na formação de uma bomba, 1 mês já é muita coisa. 1 ano é mais tempo. Até lá, dá para negociar ou dá para ver de que forma Irã desiste dessa ideia de pizza. Lembrando que, de urânio, né, a bomba atômica. Lembrando que a energia nuclear para efeitos pacíficos precisa de enriquecimento até 20%. De 20% para cima, quem quiser fazer alguma coisa, não é para bens pacíficos. Gustavo Segre, as suas ilustrações são muito boas, meu amigo. Olha Obrigado. Só, o forno, a pizza e o pizzaiolo. O senhor José Maria Trindade, eu quero saber o seguinte, já que a gente tem agora, de alguma maneira, a confirmação do Pentágono de que não houve uma destruição por completo, houve ali danos severos,
um atraso de 1 a 2 anos, significa que a qualquer momento uma crise nova pode se instaurar? Como é que a gente pode projetar agora essas relações envolvendo o Irã, que ainda teria condições de enriquecimento de urânio, de alguma maneira, arranjando um pizzaiolo novo ou um forno novo que seja, e com o mesmo regime? Está lá, o Ali Khamenei ainda é o líder supremo iraniano. Como é que a gente vê o futuro, hein, Zé? Pois é, olha, o dano severo nesse processo todo foi mesmo na comunidade de inteligência e de informação de Israel e dos Estados Unidos. Isso, numa operação assim, é fundamental. Israel é um especialista nesse tipo de trabalho, né, de inteligência, de informação. O Irã prendeu muitos, executou alguns e está de olho em outros, né? Então, a partir de agora, esse programa nuclear iraniano, que é real, ele existe, né? Ele será severamente ocultado e de maneira a não oferecer riscos de informações para Israel e Estados Unidos. Esta é uma nova realidade. Essa guerra mostrou, Irã, Israel, de que isso vale muito, a informação sempre valeu muito, né? Mas desta vez, e não é aquela história do filme do 007, né? O espião que sabia demais, todos os cuidados serão tomados, inclusive de contra-informação. Porque essa história, destruiu, não destruiu, sai do Irã. E se sai do Irã, pode ser uma contra-informação, ou seja, passaram informação falsa por algum motivo, para levar o adversário a acreditar que realmente atrasou 1 ano. Então, esse processo é muito importante e deve ter cuidado. Sobre a tecnologia nuclear, eu converso muito aqui em Brasília sobre isso. No Brasil, existe um conselho que cuida da tecnologia nuclear para fins pacíficos, porque a Constituição brasileira talvez seja uma das únicas do mundo, proíbe. A Constituição brasileira proíbe qualquer pesquisa sobre a metodologia nuclear que não seja para a produção de energia, ou seja, fins pacíficos, né? Além disso, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais e é fiscalizado. Me dizem os técnicos de que é humilhante. Que chegam estrangeiros aqui no Brasil, vão lá no local, medem a radiação de tudo, analisam, veem o grau de enriquecimento e o Brasil hoje tem um grande projeto de um submarino nuclear. É um submarino a propulsão nuclear, o que há de mais moderno em tecnologia nuclear. Então, só a propulsão, só para ele andar, porque as armas não são nucleares. E aí precisou de enriquecer urânio até a 60%. E pediu autorização para 20%, não conseguiu. Não pode. Assim por diante. Para a propulsão nuclear do submarino e sob uma severa vigilância. Dizem que é severa a vigilância. E não tem data marcada, chega a qualquer momento e mede tudo, né? Então o Brasil está nessa condição. O que há de mais moderno é submarino. Nós sabemos 2 pontos aqui. O primeiro é que a tecnologia nuclear, ela, por incrível que pareça, é a geração de energia mais limpa do mundo. Porque quando fala geração de energia limpa, você tem que considerar toda a cadeia, né? Então, quando você vê uma placa solar, quando você vê aqueles ventiladores, né, que são os moinhos para gerar energia eólica, sim, você tem que pensar no tempo que levou para chegar lá, na produção das hastes e tudo. E a tecnologia nuclear, ela é moderníssima e limpa. E sim, a tendência é que sejam pequenas e médias usinas, não aquelas coisas enormes, né? E já existe a possibilidade de reenriquecimento das pastilhas. Sim. Enfim, a tecnologia para fins pacíficos muito importante.